dia. Bom dia. Bom dia. Alguns eu já vi se movimentando de manhã, né? Já estão mais aquecidas que eu. Estava dando calor, eu falei que estava indo elas fazer o tai chi, estava dando calor. Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite. Nós estamos aqui por um convite da Eni, da Cristiana. E agradecer a Jerusha o espaço, né? É um espaço muito sagrado, é um prazer para a gente estar aqui. Né? Falar de antroposofia, gente, é sempre uma paixão, né? Eu e Luciana, nós fazemos parte da Nus Educare. Nus Educare é um grupo de profissionais da antroposofia que tem como objetivo levar ela para o maior número de pessoas. E vocês vão entender o porquê desse objetivo. Então, nós temos algumas pessoas aqui ligadas. Nosso núcleo é de educação, arte e saúde. Na verdade, são os pilares da antroposofia. Educação, arte e saúde, elas deveriam caminhar juntas, nunca separadas, nunca especializadas, sempre conectadas. A arte traz muita saúde pra gente, né? E tem uma frase dentro da antroposofia que a gente trabalha como princípio que educação cura e saúde se aprende. E aí nasce a Nus Educare com esse grupo de antropósofos que traz esse propósito aí pra gente. Por isso que hoje a gente está aqui no movimento que a Eni apoia, que é Consciência e Saúde. E aí a gente, parafraseando, consciência é saúde, né? E a antroposofia traz isso pra gente. O propósito da tomada de consciência em cada pequeno ato do nosso cotidiano. Pequenos atos. Como é que eu sou consciente de cada pequeno ato? A minha respiração, o meu gesto, o meu caminhar, o meu pensamento. Como é que a gente toma consciência dela? Anthropos, vem do grego, homem, Sofia, sabedoria. Há uma sabedoria humana que vai além do conhecimento. Lógico que a gente sabe da sabedoria cósmica, da sabedoria da natureza, mas há essa sabedoria em nós também. E a gente consegue entrar em contato com essa sabedoria à medida que nós tomamos a tal da consciência. Então, tomar consciência não é uma simples opção, é uma necessidade. Consciência é saúde. E aí a gente passa pelas experiências dessa vida de uma outra forma. A gente ressignifica a nossa existência. Isso é antroposofia. Tá bom? Olha, eu vou começar com uma frase. As imagens, elas são muito bonitas. Tá claro, a gente não vai conseguir ver. Eu vou pedir para vocês que usem bastante a imaginação para completar. Mas a gente começa com uma frase que diz o seguinte: o passado não é o que passou, é aquilo que fica do que passou. Antes de eu sair falando sobre antroposofia para vocês, eu vou contextualizar uma época, para vocês entenderem e para fazer sentido o nascimento dela. Por que a antroposofia nasce numa determinada época? E por que ela faz tanto sentido e toma força somente agora? É uma questão de tempo, não é? Então, volta um pouquinho. Então, essa frase de Tristão de Ataíde, um poeta nosso importante, e eu queria que vocês refletissem um pouquinho, porque o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: o tempo é uma substância da qual nós não temos como lidar. O homem colocou minutos, horas, segundos, ele tentou colocar isso numa ciência, ele tentou materializar o tempo, mas ele é uma substância que a gente não controla. No panteão grego, ele é o segundo, Cronos é o segundo deus do panteão grego. Quer dizer, ele é algo incontrolável, ele se apresenta para nós a todo momento, para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Mas tem uma coisa que a gente lida, que é o efeito desse tempo, que é a manifestação. Então, o tempo passado não é simplesmente um período, um tempo, um cronograma que se foi. Ele é aquilo que ficou. E eu começo com essa frase para a gente entender século XIX. Nós hoje vivemos a consequência de um século, de séculos, na verdade, passados. Então, toda a nossa angústia, toda a ressignificação, a revisão que nós estamos tendo que fazer, nasceu quando? Lá atrás, e é disso que eu vou falar para vocês. Olha só,
século XVII foi fundamental para a gente. Fundamental porque nasce a ciência, aquilo que nós chamamos hoje de ciência, aquilo que mensura, coloca o homem num panorama mensurável. Portanto, eles queriam, no século XVII, nasce um impulso de traduzir o mundo através das leis matemáticas e científicas. Século XVII é revolução científica, ok? A matemática como linguagem, e Newton é a grande pessoa. Newton começa, então, a traduzir o mundo com aspectos matemáticos. Então, não basta eu saber que eu não estou bem, quanto bem eu não estou. Não basta saber que está frio, quanto frio isto está. E a gente começa a quantificar a matéria humana. Para isso nasce a ciência. Ela nasce com o pensamento newtoniano. Aqui começam, inclusive, os experimentos com animais, que hoje estão discutidos na nossa sociedade. Então, só para perceber, gente, que tem certas coisas que a gente discute e que são séculos que estão enraizadas. Não vai ser em um mês que a gente vai resolver, nem no mandato político. Tem que criar uma nova cultura, tem que ressignificar essa ciência. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que houve um impulso e esse impulso passou a imperar a partir do século XVII. Ok? Logo em seguida, nós temos o século XVIII. O primeiro, ele traduz a matéria humana por números. O outro, ele vai crer nas leis naturais que regem o universo. Ok? Aqui eu tenho o primeiro germe da Revolução Industrial. Portanto, Revolução Científica e Revolução Industrial estão ligadas. A gente vai completando o nosso pensamento para entender a sociedade de hoje. Valorização da razão e, por fim, uma Revolução Francesa, que nós, na antroposofia, a gente tem um estudo muito profundo sobre essa passagem da história, que eu costumo dizer que ela se deu em Paris, ela se deu na França, sobre esses aspectos históricos que a gente conhece, mas era um grito humano, porque os pobres famintos não iam gritar liberdade, igualdade e fraternidade. Iam gritar trabalho, emprego, dinheiro, qualquer coisa. Liberdade, igualdade e fraternidade, só humano sente. Só humano tem. O meu cãozinho, o meu gatinho, ele não vai pedir liberdade, igualdade e fraternidade. A minha planta não vai. O sol não pede. Isso é humano. Portanto, é um grito da humanidade. Já vendo que estava caminhando para onde? Para a ciência, para a industrialização. E se dá um grito ali. Ok? Século XIX. Eu vou desvendar as leis naturais que regem o universo. Portanto, eles compreendem desvendar. Eles sabem que tem algo oculto. Como é que eu trago à tona? Revolução intelectual. Os intelectuais começam a pôr as mentes brilhantes para pensar. Né? Então, eu tenho descobertas arqueológicas, as ciências humanas, psicologia, psicanálise e as invenções científicas. É interessante pensar que as descobertas arqueológicas trazem para a gente os estudos milenares que hoje a gente pode ter acesso, como um lugar como esse. Quer dizer, aqui se descobre o Egito, aqui se descobre a China, aqui se descobre o México, aqui se descobre as civilizações que estavam lá adormecidas no tempo. E eles começam, então vamos desvendar. O que quer dizer esse ideograma? O que quer dizer esse formato? E aí o tempo vai apresentando para a gente. E por fim, século XX, né? Eles vão revisar as teorias das ciências físicas, biológicas e humanas. Portanto, olha o caminho que a gente faz. Eu traduzo, eu acredito, eu revelo e eu reviso. Quando eu vou revisar estas leis, olha o que acontece. Chama Era dos Extremos. Vocês sabiam que vocês são filhos da Era dos Extremos? Nós somos filhos da Era dos Extremos. O que acontece no século XX? 2 guerras mundiais. 2 mundiais. Fora Vietnã, fora as revoluções por aí que houve no mundo inteiro. Século XX é o século do sangue. É o século de luta, guerra, tá bom? Então nós somos filhos de um século sangrento, bélico, mas que ele também é consequência de todo aquele caminho. Eu apresento esse panorama para vocês, para a gente compreender
século XIX. E entender, portanto, o que hoje nós estamos aqui reunidos, pleno século XXI, no sábado de manhã, vendo antroposofia. Então a gente vai entender. Vamos mergulhar um pouco no tempo. Invenções e descobertas. Como é que era esse século XIX? O século XIX, lembra, era da intelectualidade, estava bombando as descobertas científicas. As mentes estavam, então, postas para virar o tempo. Nasce energia elétrica, nasce locomotiva, nasce um homem se deslocando em tempo e espaço, até então ele não conhecia. Nasce fotografia, registro, agora eu tenho registro, eu tenho cinema, portanto eu tenho um lazer coletivo, eu tenho sunlight soap, quer dizer, eu tenho sabão branco. Hoje a gente paga caríssimo com sabão verde de ervas. Aqui era o sabão branco, não existia, né? Os casamentos, eles compravam as casas pré-fabricadas em caixinhas. Então as pessoas tinham muito mais poder de se lançar ao mundo, de sair para casa, de casa, vou casar, vou ter um prazer coletivo, hoje eu posso ter outras profissões, o mundo se move com a locomotiva. E a gente vai entrando nesse burburinho que a gente fala, eu estou exausta, hoje é terça-feira e para mim já está no sábado. Começou aqui, esse tempo. Medicina. Como é que era a medicina? Isso é muito bom para os médicos que estão aqui. O que eu estou mostrando não é medicina alternativa, era prescrição médica. Você ia ao médico, ele prescrevia para vocês esse medicamento. Qual era o medicamento? Cocaína para dor de dente em drops para as crianças. Heroína para tosse infantil. Ópio para calmante de bebês. 5 dias, 5 gotas, 2 semanas, 8 e por ali vai. Ópio para asma, abrir os pulmões. E a glicoheroína para pneumonia. Aqui a gente compreende por que as farmácias hoje chamam drugstore. Vocês estão entrando no século XIX? Tem alguma associação com o século XXI? Tem. Coca-Cola. Essa é a parte que eu mais gosto. Coca-Cola. Quem é John Pemberton, que é o pai da Coca-Cola? Aqui as garrafinhas, desde o começo, ela fazia as garrafinhas como medicina, né? Ele era um farmacêutico, químico farmacêutico. E ele cria uma bebida para a época só para mulheres. Extraordinária. Por quê? Porque as mulheres não pensavam. Então ele cria uma bebida que ativa o neurônio feminino, que ativa o pensar da mulher e que baixa a histeria. Está escrito aqui, ó. Olha lá. Baixa a histeria, né? Um tônico para o cérebro, né? Dor de cabeça, neuralgia, histeria, melancolia, só mulher tinha no século XIX. Só um minutinho. Então ele fala, eu vou criar uma medicação própria para as mulheres. Eis que nasce a Coca-Cola. Só que ele não sabia o que vinha por aí. O que acontecia com a Coca-Cola é que elas saíam das suas casas, então elas tinham uma vida social muito limitada, era dentro das suas casas, na sogra, na cunhada ou na igreja. E a Coca-Cola faz com que elas vão para os bares tomar a Coca-Cola, elas vão para as docerias tomar a Coca-Cola. Então, se vocês veem aquelas propagandas de Coca-Cola antigas, são sempre aquelas mulheres de vestido no Art Deco, lindas, sempre com mulher. Porque, querendo ou não, ele emancipa a mulher. Elas podiam agora se encontrar para tomar o tônico maravilhoso que ia acalmar a histeria, a neuralgia. Então, os homens falavam, vai minha filha, pode ir, segura. Há uma emancipação feminina, social, através da Coca-Cola. Entretenimento. Então, eu falei da mulher e agora eu vou falar das famílias. Aonde que eles iam levar suas crianças no final de semana? Entre vários encontros, um que era muito comum era o zoológico humano. Isso se deu pela Europa inteira. Na França, muito. Mas na Europa inteira, Bélgica, países pequenos, inclusive, a gente tem até hoje os resquícios disso. Eles, lembra que eu estava dizendo a vocês, século XIX, eles têm as descobertas arqueológicas, eles saem pelo mundo buscando essas novas civilizações e querendo estudar e compreender. À medida que eles iam buscando a história, eles se davam com povoados, aldeias, pegavam essas pessoas e traziam para a Europa.
Lá eles formavam zoológicos mesmo, gente, não é modo de dizer. Eram grandes baias, eles meio que reproduziam o espaço natural e colocavam aquelas pessoas. Então, se era uma África, eles punham lá umas bananeiras, umas palmeiras, uma zebra e a família. Se eram os andinos, eles punham lá um negócio assim com palha, eles reproduziam esse cenário e convocavam essas famílias. E os europeus iam lá ver como é que era o comportamento desses animais, que eram as pessoas. Era muito comum. E um outro entretenimento era o Circo dos Horrores, que você já deve ter ouvido falar. Portanto, Mulher Barbada, a Monga, nasce aqui. As pessoas que tinham limitações intelectuais ou tinham alguma patologia, como aquela pele que estica, ou a própria Mulher Barbada, isso são patologias. Eles eram expostos aos espetáculos, uma forma de ser incluídos na sociedade e ganhar dinheiro para sobreviver. Porque essas pessoas não tinham o menor alento. Onde que elas iam ficar? A família rejeitava. E não tinha nenhum acabouço social para poder cuidar. Isso era divertimento. Então, tem que compreender que hoje a gente olhar a diversidade e querer que nós entendamos de primeira e que aceite a diversidade, há um caminho. Precisa ser feito para ontem. Mas é um caminho. Porque desde essa época a gente aprendeu que eram animais, que o europeu estava sempre numa posição elevada. Americanos também. E por fim a arte. Olha só, a arte ela tinha um impulso ligado a movimentos espiritualistas. A arte do século XIX, se a gente for estudar a biografia de boa parte dos artistas e as mesmas grandes esculturas, por baixo tinha um movimento espiritualista. Eles eram grandes totens, como já foi há um tempo atrás. Aqui a gente remonta esses totens. A Estátua da Liberdade é um deles e a Torre Eiffel também. Né? São dois monumentos construídos pelos maçons e que tinha como o quê? Qual o objetivo dessa obra? Deixar o símbolo de que aqui é uma terra com conteúdos maçônicos. Então, sim, Nova York é sim uma terra maçônica, de DNA maçônico. Né? Aqui nós temos o Gustave Eiffel, que fez a própria torre, e um outro engenheiro que era da ordem maçônica. Portanto, a Estátua da Liberdade ela tem todas as características que estuda a maçonaria consegue compreender. Né? A luz, isso era um grande farol, ela funcionava como farol na antiguidade, aquela tocha era acesa e era um grande farol. A cabeça coroada é o pensamento, então, iluminado. O livro, que traz, então, as mensagens e por aí vai. E a espiritualidade? Falando de espiritualidade, como é que era a espiritualidade no século XIX? Ela era completamente mística. Mística. Era ou a religião, que dava o conduto, que conduzia as pessoas, ou o oculto como fato místico. As pessoas acreditavam cegamente. E se dá uma febre, de novo, estou falando de França, eu trago muito a questão de Paris, porque o próprio Rio de Janeiro copiava aí a Cidade de Luz na época, né? Então a gente tem muitas influências da França, um dos movimentos é do kardecismo. E o que aconteceu na França nessa época? As mesas volantes, vocês já ouviram falar das mesas volantes que flutuavam? E não eram só as mesas, ali eu tenho um bandolim, os objetos voavam, ficavam suspensos, e isso vira uma febre. Vira uma febre a ponto de ser os grandes salões de baile, que antigamente eram utilizados para as valsas, para os encontros, eles fazem esses grandes salões, encontros de mesas volantes. E aquelas mesas flutuam, e aqueles objetos flutuam, e a brincadeira do copo, que anda sozinha, quem aqui não fez brincadeira do copo quando era pequena? E vai e tal, e vem um cientista, que é esse moço aqui, que a gente chama de Allan Kardec, era um cientista, ele diz, eu vou acabar com esse negócio, eu vou provar que isso tudo tem um fundo da física. Ele era um físico. E eu vou provar que isso tem, na verdade, um conceito da física por baixo. Pois ele passa de 3 a 4 anos, levando todos aqueles encontros, rebatendo, levando o conceito, mas ele não consegue provar.
E quando ele não consegue provar, ele diz, bom, eu encontrei coisas nesse estudo que eu preciso, não posso negar, eu preciso trazer isso para dentro da minha ciência, que era a física. Nasce, portanto, o movimento kardecista. Então, só para a gente compreender que aqui a gente tem a primeira nuance de uma ciência que consegue olhar o oculto e dizer, bom, tem um paralelo entre elas. Não sei o que, mas tem um paralelo. E nasce a doutrina, que aí era uma doutrina kardecista. Século XIX é mais ou menos isso. Se eu tivesse que trazer todas as mentes brilhantes do século XIX, a gente ia sair daqui às 7 da noite. Foi um século maravilhoso. Mentes brilhantes em todas as áreas. Né? Eu trouxe os principais e os mais comuns para nós. Ford, Tesla, Dumont, Max Weber, Darwin, Dr. Bach, Mikao Usui, o Reiki, Pasteur, o Lever, Freud, Charcot, Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Allan Kardec, Blavatsky, a Santa Teresinha, Dom Pedro, Princesa Isabel, Napoleão, Lincoln, Rainha Vitória, irmãos Lumière, Renoir, Richard Strauss e por aí vai. Olha, e eu sei que suscita na mente de vocês outros nomes que a gente vai pegando. Foi um século brilhante, mas era um século também que estava cada um dentro da sua ciência, dentro do seu invento, as pessoas estavam voltadas muito para si. E aí eu ponho o Rudolf Steiner aqui no meio, que é a pessoa que cria, por fim, a antroposofia, não porque é uma palestra de antroposofia, isso sempre faço questão de dizer, mas era uma das poucas personalidades que circulava muito bem entre todos. Ele ouvia todos, ele frequentava o estudo de todos, ele tinha um interesse por todos, desde a política, da arte, da economia, da medicina, da espiritualidade. Ele dizia, eu quero compreender o certo, eu não quero compreender a pessoa, nem o conceito, eu quero entender o movimento que está se dando. E aí, é com muita honra que eu coloco ele no meio. Quem era Rudolf Josef Lorenz Steiner? Quem foi Steiner? Ele era o principal editor das obras de Goethe, a história dele é muito grande, para quem depois quiser conversar com a gente fala. Mas ele, se hoje a gente tem as obras de Goethe, todas compiladas e organizadas, graças a ele. Né? Ele compilou e organizou. Nietzsche, a irmã de Nietzsche, pede a Steiner, quando Nietzsche já estava em total e absoluta loucura, pede a Steiner para acompanhar ele nos últimos momentos. Porque ela não tinha compreensão do que Nietzsche estava dizendo. Ele ficava em silêncio absoluto e depois de 2, 3 dias ele falava sem parar. E ficava 5 dias em silêncio absoluto e voltava a falar enlouquecidamente. Então ela pede a Steiner que fique junto para tentar pegar o que estava, os últimos momentos ali, o que estava acontecendo. Então, sim, se nós também temos hoje um Nietzsche para a gente poder beber, é porque Steiner conseguiu também organizar a obra desse filósofo. Schopenhauer, a mesma coisa. Quando a sociedade vê esta mente voltada à filosofia, voltada à educação, porque ele era um educador, vale aqui dizer que Steiner não era um pensador que ficava em casa, ou um intelectual, não era, ele era uma pessoa de uma classe média baixa, portanto ele trabalhava, né? Ele era editor, redator de revistas na época, ele não era uma pessoa que podia se dar ao luxo de ficar em casa, ele precisava trabalhar, mas ele fazia isso tudo com uma facilidade, era um iluminado. E aí a teosofia, o movimento da Blavatsky na época, diz, essa mente me interessa, vamos conversar. E traz ele para o movimento teosófico. Ele ficou por lá durante 10 anos, presidiu o movimento teosófico na Alemanha, enquanto a Helena Blavatsky, a Annie Besant foram ao Oriente olhar as coisas do Oriente e ver a sabedoria que estava lá. Quando elas retornam de lá, a Annie Besant diz que ela encontrou um novo Messias. O Salvador estava no Oriente. E Steiner acha aquilo estranho, ele diz, mas a gente mal compreendeu o fato que aconteceu há 1900 anos atrás, como um novo Messias. Ela diz, não é, o nome dele é Krishnamurti. E Steiner olha, ele diz, olha, um professor brilhante, um jovem incrível, mas Salvador é um pouco, acho que não deu tempo ainda.
ele encarnar de novo. E fica essa discussão, essa discrepância, e ele então rompe com a sociedade teosófica. Ele diz: o Ocidente, o Oriente já nos deu muito, o Oriente já trabalhou demais pela humanidade. Agora é a vez do Ocidente arregaçar suas mangas e fazer por si. Porque há uma sabedoria também no Ocidente. A sabedoria não está só no Oriente, está no ser humano. Então não tem Ocidente e Oriente, se está no ser humano. Como nós traduzimos essa sabedoria, que é a questão. O Oriente já fez muito bem, como nós vamos fazer. Então trazer uma figura de novo do Oriente para ensinar, ele dizer: não é possível isso. A própria história conta que não é possível. E aí nasce a antroposofia. A antroposofia, ele constrói primeiro, a nossa primeira sede, que é o Goetheanum, a Goethe, né, essa homenagem a Goethe, em 1913. E em 23, então, é fundada o que a gente chama de Universidade da Ciência Espiritual. Vale lembrar que o primeiro Goetheanum ele foi colocado fogo. Os alemães tinham uma perseguição com esse movimento de Steiner, porque era universalista, e isso na época não era bem visto, então colocaram fogo e depois ele construiu um novo. Outra coisa que eu peço, só um pouquinho, outra coisa que eu peço para a gente só uma atenção, vejam o tempo de vida de Steiner, 61 a 25. Em 13 anos, de 1912 a 25, que ele morre, né? Em 13 anos ele construiu a antroposofia. Foram 13 anos e ele deixa tudo que ele deixa. Portanto, é uma individualidade que merece, pelo menos, ser reconhecida. Posso não ter simpatia, mas uma obra gigante deixada em 13